Bom, para começar, professor, eu queria ir lá do começo mesmo. Queria que o senhor explicasse, por favor, o que é risco fiscal, né, e por que essa questão é tão relevante para o mercado. O grande problema do risco fiscal, do que se chama risco fiscal, é um crescimento desordenado da dívida pública, tá? Porque se a dívida começa a crescer de forma descontrolada, todo mundo vai pensar: pô, vou comprar título do governo, eu vou receber de volta. Então, esse é um dado crucial. E para que essa, o descontrole fiscal, essa dívida não cresça de modo descontrolado, o que você tem que fazer? Você ou o ideal seria, como os países avançados, você ter uma credibilidade, as contas públicas ajustadas, aí você vai conseguir colocar uma taxa de juros baixa e o crescimento do PIB maior do que a taxa real de juros. Aí, naturalmente, mesmo você tendo déficit primário zero, a dívida tende a cair, sem grandes esforços de contenção de gastos, dada a credibilidade do país. Mas quando o país está sempre lutando, é como meu caso, como o gordinho fica lutando contra a balança, tá certo? O governo que gasta muito, ele fica lutando para ter superávit. E desde 2014 nós não temos mais superávit primário, estamos tendo aí um baixinho em 2021 e agora 2022, mas a troco de algumas artificialidades, a gente não tem ainda um superávit ainda sustentável, não temos uma seta chamada consolidação fiscal, então a gente não consegue manter uma taxa de juros permanentemente baixa que vai poder destravar o nosso crescimento econômico, que é fundamental ter isso. E qual que é o histórico, né, do PT com essa relação do risco fiscal? Porque quando o nome do PT surge, há muito medo do mercado. E também você tinha já na eleição do Lula muita desconfiança com relação ao PT. Você é muito jovem, não, acho que não vai se lembrar, mas talvez alguém tenha te contado. Em 2002, o dólar vinha em torno de 2, ele disparou para 4 por conta quando o Lula se colocou na primeira colocação para ser reeleito. Era a maior probabilidade. Aí o que aconteceu? Aí o PT, o Lula, acordou, falou: precisamos fazer a carta aos brasileiros, deixar tudo claro que ninguém vai rasgar contrato. O Fernando Henrique teve que fazer um acordo com o FMI para que não foi usado os recursos do FMI, simplesmente era se precisasse defender a moeda ou suavizar, tinha o crédito aberto com o FMI. Mas daí o que aconteceu? O Lula assumiu, colocou em prática, continuou com a mesma prática do Fernando Henrique, mesma política econômica, e o dólar veio caindo, a inflação veio caindo, e ele até aumentou o superávit primário, ou seja, ele consegue responder bem às pressões do mercado. Tá? Então, agora, você teve, depois de 2008, o Brasil virou a capa da Economist, o Cristo Redentor disparando. Você achava que o Brasil era a bola da vez, começou muito, digamos assim, a autocrítica era muito baixa, então podia fazer qualquer coisa, podia aumentar gastos, o mercado ia aceitar. Então, aos poucos, começou a desmontar o tripé macroeconômico que existia na época, meta de inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Começou-se a mexer um pouco, colocou a matriz com a Dilma, a matriz macroeconômica, aumentando o gasto, aumentando muito empréstimos via BNDES, inflando o chamado orçamento parafiscal, que o BNDES, o funding dele era basicamente dívida pública, estava aumentando dívida pública para aumentar empréstimos às empresas. Isso fez com e o projeto, por exemplo, da Dilma não deu certo, que era alavancar o crescimento através da maior presença do Estado. Então a dívida pública disparou e o PIB despencou. A gente ficou numa situação muito complicada no segundo
no todo o governo Dilma. Então, a grande questão do mercado era: e qual vai ser o PT? Qual vai ser o Lula que vai assumir agora? É o Lula primeiro mandato? É a Dilma? Ah, e, mas durante a eleição, quando você tem a aproximação do Henrique Meirelles, que foi o pai do teto de gastos que ele criticou, ele indicou o Alckmin como vice, o mercado ficou mais tranquilo, falava, vai ser o Lula 1. Esse que vai ser a tônica do governo Lula 3, vai ser mais parecido com Lula 1. Mas ontem, depois de eleito, depois da eleição, sem nenhuma pressão, ele faz um discurso muito para agradar a ala do PT, da sua base. O mercado falou, opa, se assustou, falou, está parecendo mais um Dilma 3. E essa foi a reação do mercado num dia que as bolsas americanas subiram mais de 5%, a Nasdaq mais de 7%, aqui a bolsa caiu 3% e o dólar disparou, ou seja, em dólar a bolsa caiu uns 7, 8%, enquanto lá subiu 7% quase. Um dia muito atípico. Totalmente, deixou todo mundo com os cabelos para cima. Bom, Sim. mas principalmente encostando nessa questão do teto fiscal, né? Lula já havia dito diversas vezes durante sua campanha que ia revogar essa questão do teto fiscal, que os gastos do governo vão muito além das preocupações com a economia, conforme ele falou ontem. E eu queria entender, né? Sem um teto de gastos, qual é o limite do governo para gastar, né? E o que é pior? Furos consecutivos no teto de gastos ou, de fato, não haver um, né? Você até a fala do Henrique Meirelles antes da eleição, ou logo após a eleição, ele, em algumas entrevistas, chegou a falar o seguinte: olha, pode haver um waiver para esse ano para cobrir as promessas de campanha e depois já colocar uma volta, um ajuste, uma redução dos gastos ou um maior controle dos gastos. E o problema é que o teto de gastos, que foi um instrumento fundamental para nós recuperarmos da recessão causada pela Dilma, que na verdade a gente deveria fazer naquela ocasião, para segurar o crescimento da dívida, fazer um ajuste fiscal, aumentar imposto ou reduzir gastos fortemente naquele momento, mas com o país em uma recessão, depois de ter caído 7% em 2015, 2016, no acumulado, o Brasil, a economia brasileira ia sofrer muito se tivesse redução maior de gastos naquele momento. Então, o teto de gastos foi para manter os gastos em termos reais ao longo do tempo, e então para você não deixar, você não vai reduzir gasto, mas também você não vai deixar o gasto sair do controle. E com base nisso, você dá tempo para a economia se recuperar. Nesse tempo, parece que o teto de gastos vigorando, o Brasil teve superávit primário. Não teve, tinha déficit primário, mesmo com o teto de gastos. Era mais fazer um ajuste ao longo do tempo, mais suave, para a economia brasileira não sofrer tanto. E isso durou até mais ou menos meados aí do governo Bolsonaro, já começou os furos, já estava meio desmoralizado, e o Lula já deixou claro que não vai ter teto de gastos. Mas o problema é, qual é a regra fiscal que vai ser colocada no lugar? Então, esse é o problema dessa PEC, que você está driblando o teto de gastos, mas você precisa colocar algo no lugar, porque você não pode dar um cheque em branco para o governo gastar o quanto quiser. Essa é a receita do fracasso. E até não é interesse do Lula. O Lula, eu acredito que não vai fazer isso. Mas o mercado está assustado e pode, só pelo fato do mercado ficar assustado com isso, pode criar uma crise real com susto. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o discurso dele daqui para frente e colocar agora a questão crucial para o início do governo dele, tem que apontar logo o ministro da Fazenda, que tenha credibilidade
para depois começar a implementar as políticas que vão indicar que a dívida não vai ter um crescimento explosivo e os gastos vão estar sob controle. Encostando também nessa questão do ministro da Fazenda, né? Você acredita que com essa divulgação dos nomes da equipe econômica, caso seja alguém que agrade o mercado, deve haver um alívio aí, ou essa tensão deve continuar por um tempo? E o que deve acontecer se esse nome for mais inclinado aí para a ala política do que econômica? Olha, eu vejo com bons olhos um ministro político, tá? Por exemplo, a gente teve um excelente exemplo, foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele não era economista, foi colocado lá ao acaso, não é bem um acaso, mas quis o destino que o Itamar escolhesse ele depois de tentar vários outros, e ele arregimentou uma equipe econômica fantástica para implementar o Plano Real, para desenvolver o Plano Real. E o ministro político ele faz um filtro entre a equipe econômica e o mundo político. Ele sabe o que mais fácil de passar no Congresso, o que não é, e o que e a equipe econômica mostra o que é possível do ponto de vista econômico, o que é mais aconselhável seguir de política. Então é uma combinação interessante. Mas só que nesse momento eu estou achando que o mercado vai querer ter um ministro da Fazenda com uma chancela que é conhecido e é controlador de gastos. Então, o Henrique Meirelles, se o Lula falar agora que o Henrique Meirelles é o ministro da Fazenda, a Bolsa dispara, hoje o dólar desaba, mas só que também tem que acontecer o seguinte, também a gente viu no Dilma II, quando ela foi reeleita, ao contrário de tudo que ela disse na campanha, ela colocou Joaquim Levy, um cara de Chicago, bastante ortodoxo, no Ministério da Fazenda. Só que ela não deu poder a ele. Ele estava no Ministério da Fazenda, mas tudo que ele sugeria era torpedeado pela Nelson Barbosa e tudo mais, não foi implementado. Então, mesmo indicando alguém com a chancela do mercado de ser uma figura que é respeitada pelo mercado, pode não dar certo. Ou seja, eu acho que ainda vamos ter bastante turbulência na transição e também no início do governo, enquanto as ações propriamente ditas não entrarem em vigor, as leis, o programa efetivamente. Então, não vamos ter lua de mel. É isso que eu estou prevendo. Nada de tranquilidade aqui, só correria mesmo, porque, né, fácil nem tem graça. Aproveitando que a gente está falando do Meirelles, eu queria trazer aqui essa matéria, né, saiu no Estadão, que ontem, num evento, o Meirelles acabou comentando que o Lula estava ainda no modo campanha, que é preciso aguardar aí os nomes da equipe econômica, né? Depois ele disse que não foi bem isso, foi tirado meio fora de contexto aí, mas que ainda é muito cedo para saber qual será a política econômica seguida pelo governo eleito, né? Queria saber o que você acha disso e se você acha que o discurso de Lula é populista agora, sem esse governo, né, no poder de fato, ou que ele vai ter essa postura durante o seu mandato, né? Até porque são 4 anos de governo, essa é uma postura sustentável para todo esse tempo? Não, é claro que não, mas ao mesmo tempo, o que reflete o discurso do Lula e também as indicações das pessoas é que não está claro qual é a política econômica. Parece que o Lula, como político pragmático que ele tem que lidar com uma série de alas dentro do PT que são mais radicais, querem ter uma política mais pró-social e tudo mais. Então, talvez ele tenha feito esse discurso para mostrar para a sua ala mais à esquerda, dentro do PT, que não dá para implementar o que eles têm na cabeça, porque vai ser um caos. Pode acontecer um caso parecido que aconteceu recentemente com a primeira-ministra britânica, Liz Truss, que em 45 dias caiu, o governo caiu, porque ela queria
não fazer ajuste fiscal, até reduzir impostos para ajudar a economia. O mercado automaticamente fez a Libra despencar, os títulos públicos também perderem de valor, aumentar a taxa de juros. Foi um caos, ela caiu em 45 dias. Então, isso que é um partido conservador, não tem o perfil do PT. Então, não é uma questão do que a perseguição do mercado em relação ao PT. Na verdade, cada um está buscando seu próprio interesse no mercado. É isso que tem que cair a ficha no governo Lula. Tá? Então, o recado do mercado tem que ser muito bem interpretado, analisado e tem que mudar a rota de onde ele estava indo. Então, tem que haver um consenso que tem que se ver muito de perto a questão fiscal. Não pode se brincar com isso. Você não pode perder os 4 anos nos primeiros... A nossa maratona, a gente perder nos primeiros 100 metros. Ficar fora da corrida. E você acha que essas falas do Lula, né, se elas continuarem por um tempo, se for essa mesmo, a postura que a gente observar dele, né, há um risco do governo cair, porque já vi várias análises, inclusive, comparando ele com a própria Liz Truss, que nem você falou, que teve aí uma postura, uma política bem ousada, né, que não foi aprovada pelo mercado e pelo próprio partido também. Se houver essa teimosia, que eu acredito que não vai haver, o Lula é muito mais pragmático e escuta muito mais as pessoas, pelo menos é o que se lê, do que a Dilma. A Dilma era escutava poucas pessoas e geralmente pessoas que eram bajuladores, né? O Lula parece ser mais aberto, e espero que isso seja verdade, porque ele tem entendimento das consequências que ele pode ter se ele seguir essa política bem de esquerda, tá? Que é uma coisa também que ele não sinalizou na época da eleição. Ele rumou para o centro, para a centro-direita, para tentar ocupar esse espaço político de modo inteligente. Então, eu acredito que esse discurso de ontem é mais uma luta interna, uma briga de como vai ser efetivamente a política a ser implementada no governo. Eu não sei quanto isso é wishful thinking meu ou quanto vai ser implementado. Espero que seja a realidade. Vamos ver. Até porque o Lula está falando muito que quer fazer de tudo em seu governo para ajudar, né, dar uma assistência a uma população mais pobre, mas essas práticas de responsabilidade fiscal também não prejudicariam os mais pobres, né, não encostaria nessa população que costuma ser sempre a que mais sofre. Eu lembro que no primeiro governo do Lula, ele ficou muito impressionado como a popularidade dele melhorou quando a inflação caiu. Então ele tem um sinal claro que as contas do governo em dia, inflação baixa, estabilidade, traz dividendos políticos. Ele já experimentou isso, então eu acredito que ele vai cuidar muito bem dessa área. Mas só que até chegar aí, ele tem que vencer alguns obstáculos dentro do próprio partido e da aliança. Falar assim, pessoal, acorda, isso aqui não é... A gente tentou fazer isso na Dilma, não deu certo. E essa reação do mercado, eu acho que vai ser muito útil na luta dele internamente, na briga política para tomar decisão, que muita gente quer colocar o Fernando Haddad, por exemplo, como ministro da Fazenda, já pensando na sucessão do Lula em 2026. Tá certo? Tem que somar 4 na eleição, porque possivelmente deve ser a última eleição do Lula e o PT, sem o Lula, vai se tornar um partido praticamente comum. Então é uma crise existencial do PT. Então é isso que também o mercado é difícil entender, essa dinâmica, porque ele quer uma clareza, quer transparência. Se a coisa fica turva, a incerteza aumenta, o mercado reage de forma negativa, né, como a gente viu.
E na sua visão, quais seriam esses riscos aí que o Lula estaria disposto a correr agora em um terceiro mandato e que seria também sua última eleição aí na presidência da República? Não entendi, quais seriam os riscos? Exato, assim, na questão fiscal, na questão econômica, quais seriam esses riscos aí que ele estaria disposto a correr? Quais manobras mais inesperadas ele tomaria aí em um terceiro mandato? Eu acho que ele quer garantir o Bolsa Família de R$ 600 e reajuste do salário mínimo acima da inflação, voltar àquela fórmula com o crescimento do PIB, como era até a Dilma. O problema é que o PIB depois parou de crescer, aí não cresceu mais o salário mínimo. Então ele quer dar essa marca e o salário mínimo já não é tão baixo quanto era em 2003, quando ele assumiu. Então essa fórmula tem que ser mais bem pensada. Então ele quer dar o toque dele na parte de assistência social, garantir isso, mas ao mesmo tempo dar, não digo um cheque em branco, mas dar autonomia ao Ministério da Fazenda para fazer um controle rígido das contas do governo. E o que eu espero, que é o papel do Alckmin, eu acredito que nesse governo vai ser como se fosse um primeiro-ministro, ele vai tomar conta do dia a dia da política, e o Lula acho que vai viajar mais, ele vai querer deixar um legado internacional, como se fosse vai tentar apagar toda a imagem que ele teve com a Lava Jato e tudo mais, deixar um legado da figura dele. Tá? Então ele vai querer ter uma exposição mais política internacional, que está tendo muita demanda, inclusive, pelo papel dele, né, que é um papel, um político conhecido, e falta muita liderança internacional. Então, existe essa demanda, e ele vai deixar o dia a dia mais para o Alckmin, que é uma pessoa bastante sensata nas tomar de decisão. Sempre vai ser tomado, as principais decisões vão ser compartilhadas, mas eu acredito que o Lula está confiando muito no Alckmin e espero no pragmatismo desse governo. Mais uma vez, a figura dos vice-presidentes aí sendo relevante aqui no Brasil, né? Sim.